uma política que vem sendo implementada, o próprio Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, o IBGE, coloca no censo, né, a cor, e hoje a gente consegue identificar quantos somos, exatamente porque esse quesito está lá, mas as pesquisas, infelizmente, não consideram a questão do quesito cor para o estudo, né? No entanto, quando este tipo de dado é analisado, nós temos mais condições de poder perceber que tipo de política pública pode ser implantada, para quem e de que forma. Então, por exemplo, hoje o Brasil tem uma política nacional de saúde da população negra. É o Ministério da Saúde que implementou essa política. Essa política existe desde 2004, né? Ela vem sendo implantada no nível federal, estadual e municipal, mas com muita dificuldade. Por quê? Essa é uma questão, desculpa interromper, porque a gente viu em alguns programas dessa série pessoas apontando, se eu não me engano, foi até uma pesquisadora do IBASE dizendo há uma diferenciação no tratamento da mulher negra quando chega, por exemplo, numa unidade de saúde pública, né? As mulheres negras tomam menos, tem lá, tinha uma classificação lá para dizer que elas são atendidas de uma forma diferenciada ou quando vão, anestesia, lembrei, porque eu tinha esquecido. Tomam menos anestesias na hora de fazer um parto, por exemplo, quer dizer, há um tratamento diferenciado. É aí que se quer chegar na questão das políticas não só isso, acho que tem a questão do atendimento, que com certeza vários estudos já apontaram isto, né? Então, por exemplo, as mulheres negras na consulta ginecológica, elas têm um tempo menor comparado às mulheres brancas. Vários estudos apontaram dessa forma, né? As mulheres negras têm maior dificuldade no atendimento de entender o que o médico está prescrevendo, por exemplo, né? Então, não há uma preocupação porque se você tem uma escolaridade menor, né, você vai ter mais dificuldade mesmo na hora do entendimento. Então, você precisa adaptar a realidade, né, aos diferentes públicos o entendimento da política. E aí a gente vê o quão complexa é essa questão, né? Exatamente. Porque são várias áreas, você citou a área da educação, o dado da escolarização da população negra, que ainda permanece inferior aqui no Brasil, e você aponta um paralelo com a área da saúde. A gente tem um pouquinho de tempo ainda para essa entrevista, infelizmente, passou muito rápido esse primeiro bloco. Eu queria te perguntar, Ed, nesse finalzinho, se você acredita que as instituições brasileiras elas têm se mostrado sensíveis às discussões como essas que nós tivemos Infelizmente aqui. Não, né? Na nossa prática, no cotidiano do CERT, nas relações, a gente tem caminhado. Eu acho que eu não posso ser tão pessimista assim, eu acho que nós estamos caminhando para implementar políticas, mas com muita dificuldade, porque, em geral, mesmo as pessoas mais progressistas no país, né, elas têm uma visão que a discussão é muito mais da pobreza, da desigualdade e muito menos da questão racial, né? Essas questões têm que caminhar junto, né? A implantação de políticas, ela deve e tem que considerar a temática racial no cenário nacional e nos diferentes campos. Tá ótimo, Edna. Muito obrigado pela presença aqui no Salto. Obrigada, Edna. Foi um prazer. No próximo bloco, o nosso entrevistado é o cineasta e pesquisador Joel Zito de Araújo. Ele conversa com a gente sobre a relação entre mídia e questões raciais no Brasil. A gente volta já. Deixa eu tomar uma água, porque eu... francamente, abrir o programa tossindo é o fim da feira. Eu queria rir. Olha, minha companheira. Eu fiquei com vontade de rir, porque ele engasgou e eu falei, o que eu vou fazer agora com ele engasgar? É muito pouco tempo.
Salto para o Futuro está de volta e a gente segue com o programa de entrevistas sobre gestão educacional para a diversidade. Assuntos ligados à temática racial são presentes na obra do nosso segundo convidado de hoje. Em filmes como Retrato em Branco e Preto, Ondas Brancas, Nas Pílulas Negras e no recente documentário Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, o cineasta e pesquisador Joel Zito de Araújo discute temas como racismo e igualdade racial. Ele também é autor do livro A Negação do Brasil, o negro nas telenovelas brasileiras, obra que foi parar também nas telas do cinema. O documentário analisa o papel atribuído ao negro nas telenovelas entre os anos de 1963 e 1997. Joel, é um prazer recebê-lo aqui no Salto para o Futuro de hoje. Prazer para mim também estar aqui. E a gente começa essa conversa te perguntando exatamente sobre essa pesquisa, da forma como as novelas mostravam o negro entre 63 e 1997. Quais foram as suas principais constatações? Olha, as primeiras foram aquelas que eu já esperava. Ou seja, um terço dessas telenovelas não apareceu negro de forma alguma. O negro estava ausente, mesmo como figurante. E a segunda constatação é que a maior parte dos papéis o negro sempre aparecia como um subalterno na sociedade. Empregada doméstica, capanga, motorista, esse tipo de coisa. Então, aquilo que eu já via, eu pude estatisticamente demonstrar. Agora, a minha grande constatação foi uma surpresa para mim, daí vem o título desse trabalho. A minha grande constatação é que a televisão brasileira, e a telenovela em especial, negava a diversidade brasileira, negava o Brasil. A negação do Brasil. A negação do Brasil, ou seja, o pensamento colonial, né, da superioridade do branco estava na estética da telenovela, né, e a telenovela nunca valorizava a diversidade racial brasileira. Então, o índio entrava com dificuldade, às vezes muitos atores brancos fazendo papéis de índio. Nós temos duas telenovelas, assim, Aritana no passado e depois uma novela recente que eu até me esqueço o nome. Uga Uga. Uga Uga, exatamente. Eu vejo novela, viu? Eu também vi muita novela. E o negro normalmente também ele aparecia como se fosse uma minoria social, né, quando na realidade é metade da população. E aí a gente não está falando só de novelas de época em que é mais comum ver aquela divisão senhores e escravos. Está falando de novelas como um todo. Novela como um todo. A televisão brasileira sempre negou a diversidade racial no Brasil. Ela sempre reafirmou a estética do branqueamento. Né? Esse é que é o nosso grande problema. Ou seja, a minha grande crítica é que ela não só trai a maior parte dos espectadores, como ela reafirma um pensamento colonial, pela estética, pela escolha. Agora, Joel, você tem alguns textos, vários textos disponíveis na internet, alguns deles você aponta para uma lenta, mas progressiva ascensão dos negros na novela brasileira a partir dos anos 80, né? Esses avanços têm um marco? Eu acho que tem dois marcos, né? Eu acho que um primeiro marco é a Zezé Mota numa novela chamada Corpo a Corpo, em que ela fez uma mulher de classe média, que era uma arquiteta, depois vira paisagista, né, e que namorava um galã do período, um homem branco, que era o Marcos Paulo, né, que é uma novela que provocou muita polêmica, muita gente mandava cartas, naquela época era a época das cartas, né, para a emissora, né, e especialmente o beijo entre eles era recusado pela maioria da população. As pessoas reagiam a ver um galã beijando uma atriz negra. Uma atriz negra. Então, tanto a secretária eletrônica do Marcos Paulo quanto da Zezé Mota registrou o profundo racismo que nós ainda não superamos até hoje. O outro marco é a Chica da Silva. Nós vamos ter a primeira protagonista negra do início ao fim da novela. A Ruth de Souza foi protagonista no final dos anos 60, no início da novela, mas caiu, enfim, por pressões, inclusive das atrizes brancas na própria novela. Ela tem muita mágoa disso, na cabana do Pai Tomás. Mas o personagem da Chica da Silva marcou que foi uma novela de muito sucesso, inclusive muito sucesso na África, em Moçambique, por exemplo. É um país que essa novela já passou 3 ou 4 vezes. Quando as pessoas falam em telenovela, assim, a telenovela que eles mais gostaram foi Chica da Silva, quer dizer, para você perceber o impacto simbólico de ter uma atriz negra
fazendo a protagonista de uma telenovela. Então acho que esse é o grande marco. Né? Chica da Silva, novela da extinta TV Manchete, se eu não me engano foi exibida em 97, 98. Por aí. Isso tem exatamente a ver com o tema da próxima pergunta. A sua primeira pesquisa foi de 63 a 97, considerou esse intervalo. E de 97 para cá, você já apontou Chica da Silva, mas houve mudanças além desse caso? Mudanças consideráveis ao longo desses últimos 13 anos na forma de como o negro é mostrado na TV? Eu acho que a grande mudança aconteceu nos anos 90, não só com a Chica da Silva, não só esse lugar simbólico de ser a protagonista de uma telenovela, mas nos anos 90 começou a aparecer atores negros tratados como pessoas belas, porque até então o negro não era bonito. Nos anos 80, nem a Zezé Mota era considerada como bonita, né? Nenhum ator era considerado como bonito. Então, você começa a ter uma mudança, inclusive na dramaturgia, sabe, o próprio personagem aparecendo como símbolo sexual. O Norton Nascimento foi um ator que surgiu dessa forma, né? E aí foi surgindo toda uma geração de negros belos. A Thaís Araújo também surge dessa forma. Então, isso foi acontecer agora, quer dizer, agora, na minha idade, para mim é agora, para vocês, né, é muito tempo atrás. A Thaís Araújo, que você citou, ela coleciona alguns marcos, por exemplo, ela foi protagonista da Chica da Silva na Manchete, depois foi ela protagonista na Globo. Na Globo, em Da Cor do Pecado, na primeira novela, e depois a primeira novela das 8, recentemente. Exatamente. Então, eu acho que essa foi a grande mudança. E depois você também vai ter essa mudança na publicidade. A publicidade vai fazer a mesma coisa. Vai começar a aparecer famílias negras na publicidade, vai começar a aparecer negros como jovens negros, né, com estética negra, né, tratado como pessoas belas. Agora, já que você tocou nessa questão da publicidade e até para você falar um pouco desse panorama atual, muita gente se pergunta se também, em alguns casos da publicidade de algumas emissoras, você faz essa inclusão para ter vamos chamar de um selo de sou politicamente correto. Assim como existe o selo da empresa amiga da criança, você ter um selo de responsabilidade social, eu sou um selo da diversidade. Porque quando você olha